Maiores rivalidades do Sudaca, sem contar o futebol brasileiro, é lógico, ousado fazer essa lista, mas vamos lá. 10ª posição para a rivalidade boliviana entre The Strongest e Bolívar, o clássico passeño, o clássico de La Paz, principal do país, das duas maiores torcidas da Bolívia. Jogam desde 1927, 93 anos de história e 53% da torcida do país torce para esses dois, hein? Maior goleada foi em 2004, faz pouco tempo. Os Tigres ganharam por 7-0. O goleador do confronto também recente é William Ferreira, até 2018 jogava na Academia Passeña. E quem ganha mais das vitórias? O Bolívar, com 159 até hoje, e ganha também nos títulos de liga, 29 contra 15, e a torcida? Com a Academia Passeña também, amigo, clássico que mexe com as multidões em La Paz. Quando temos clássico e passeio, o país para, e tinha que estar aqui, né? 9ª posição para Barcelona e Emelec no clássico Astillero, principal clássico do país e de Guayaquil. Se enfrentam desde 1943 e carregam 43% da torcida equatoriana. E os elétricos têm a maior goleada do clássico, 6-0 em 90. Lupo Quiñones, goleador do jogo com 16 gols. Ele jogou pelos dois, hein? Mas fez mais pelo Bombillo. Buenatanque. Em vitórias, Barça tem vantagem 99 contra 89. Títulos de liga também, 16 contra 14. E os toureiros também têm vantagem em torcida, mais que o dobro dos elétricos, amigo. Lado amarelo é maior. No país existem outras rivalidades, mas nada supera essa. Carregam multidões, têm estádios modernos e dominam Guayaquil e o Equador. Não poderia faltar aqui. 8ª posição para o Atlético Nacional e América de Cali, ele clássico popular, o maior clássico da Colômbia, as duas maiores torcidas, duas cidades grandes, com muita história, de um lado verde e outro vermelho, jogam desde 1948, no início El Dorado, quase 60% da torcida do país está entre os dois, que beleza, hein? Maior goleada foi em 2006, Verdolagas fizeram 6-0, e Aristizábal, Victor Hugo Aristizábal foi o goleador do clássico popular, sim. Nas vitórias, o América Cali ganha por pouco, 2 vitórias a mais. Em títulos, o Atlético Nacional ganha por 1. E internacionais aí fica desigual, né? O Verde já pintou a América 2 vezes com a Libertadores. Em torcida, na última pesquisa deu vermelho, sim, os Escaratas mesmo na B durante um bom tempo são maioria na Colômbia. 2 torcidas fanáticas que têm sua rivalidade em suas cidades, mas este choque de cores e cidades movimenta o país. 7ª posição, Universitário Aliança Lima do Peru, clássico de los clássicos. Os dois grandes do país, Cremas e os Íntimos, jogam desde 1928, tem 33% da torcida do país. E a maior goleada foi em 1949, os goleanos venceram por 9-1. Ai. E o goleador histórico do clássico é uma lenda do futebol inca, Lolo Fernandes, craque da Laú. E em vitórias? Aliança dá 139, 17 a mais, amigo. Já em títulos, Cremas tem mais, 3 a mais. O único título internacional ganha pelos Grones, a única diferença. E a torcida? Um pouco mais para os Íntimos, 19 contra 14. Clássico dos clássicos, mexe com o Peru. 2 torcidas fanáticas que sempre lotam o estádio. Tinha que estar aqui. 6ª posição, Colo-Colo, Universidade de Chile, super clássico do Chile, o clássico popular. Já jogaram 236 vezes e começaram este clássico em 1938. 64% do país torce ou para os albos ou para os azules. A maior goleada foi ao longo do início, sim, Colo-Colo fez 6-0. Eita! E Esteban Paredes é o goleador do clássico, o vice-gol já saiu dos albos, hein? E tem muita diferença em números, em vitórias. Olha só, o Cacique tem mais de 40 vitórias a mais. Que isso? E em títulos também, quase o dobro de ligas. E internacional. Um ganhou a Libertadores, colocou. E a Laú ganhou a Sul-Americana. E em torcida também a maioria dos álbuns. 43%. Que isso? É clássico popular. Um clássico que para o Chile, que durante uma semana só se fala disso. 5ª posição para o News Old Boys e Rosário Central. Sim, o clássico rosarino. Clássico de Rosário, cidade do interior da Argentina. Mas aqui é divisão mesmo. De um lado, os leprosos de rubro-negro e os outros, os canajas de amarelo-azul.
268 jogos, sim, jogam torneios locais desde 1905. Não representam tanto em torcida em toda a Argentina, mas ocupam 75% da torcida em Rosário. Maior goleada foi dos Canalhas em 1917, 9-0. E o goleador do confronto foi Manuel González, com 30 gols. Sim, Lito estava no início dos clássicos, lá no início. Em Vitória, Central tem mais, 23 a mais, que isso? Títulos de liga, o Leprosos tem mais, 6-4. Internacionais, o News bateu na trave 2 vezes na Libertadores e os Canais têm 1 na Conmebol. Torcida no total da Argentina é pouco, ok, mas vale colocar em Rosário. Quem manda em Rosário? O Central manda. Tem mais Índias, um dos clássicos mais eletrizantes e pra mim o mais passional do país. Não poderia faltar aqui. Cidade é dividida, o clássico é uma febre. Quarta posição para Cerro Porteño Olímpia, o superclássico do Paraguai, o maior do país e um dos maiores do continente, 349 jogos. Decano e Ciclone jogam desde 1913, antigo, né? E vejam só, 82% do Paraguai se divide entre os dois. Impressionante. A maior goleada foi do Rei de Copas em 1916, 10-1. O goleador histórico é Saturnino Rua, sim. Nino jogou nos anos 70, jogava muito. Em vitórias, apenas 2 vitórias o separam, o Olímpia ganha, sim. E em títulos de liga, Rei de Copas tem bem mais, né? 12 a mais. Internacional nem vamos falar. Destrói o Olímpia, meu Deus. Será seu grande sonho ganhar um torneio internacional, é? E em torcidas está bem parelho, 43% a 39%. O Paraguai se divide mesmo, amigo. E sempre que temos o super clássico, seja no Neva Hoje ou no Defensor de Chaco, a festa é linda. Terceira posição para Racing Independiente, o clássico da Avellaneda. Clássico de bairro, vizinhos de estádio, sim. De um lado vermelho, o outro azul. Primeiro grande clássico do futebol argentino. Começaram a jogar em 1907 e já tiveram 294 confrontos. 10% da Argentina torce para eles. É a terceira e quarta torcida do país. A maior goleada foi em 1948, 7-0 a favor de Los Rojos. O goleador também veste vermelho, o lendário Arsenerico. Paraguai jogou nos anos 30 e 40 e fez 19 gols. Tem vídeo dele aí, tá? Em vitórias, o Independiente comanda 18 vitórias a mais. Em títulos, a academia tem mais títulos de liga, 9 na era amadora e 9 na profissional. Na parte internacional, aí é com o Rei da Libertadores. Sim, o Rojo tem 18 títulos contra 3 do Racing. Em torcida, o Rei de Copas também comanda por pouco. Um clássico histórico, passional. Inclusive tem vídeo no canal sobre esse clássico. Assiste lá. Mexe com um bairro e aumentou de tamanho. Hoje é argentino e sul-americano. Segunda posição para o Nacional de Montevideo e Peñarol, super clássico uruguaio, o mais antigo do continente, um dos mais passionais do mundo. Temos vídeo desse canal falando sobre os dois. São 547 jogos, o máximo nessa lista. Jogam desde 1900, era o Curque Peñarol na época. E olha isso aqui, 95% da torcida do país torce para os carboneiros ou para os bolseiros. Muito, né, amigo? A maior goleada é tricolor em 1941 e o goleador também pertence ao nacional daquela época, Atílio Garcia. Sim. Em vitórias, o Peñarol tem mais, 192 contra 177. Títulos de liga bem próximos, 50 contra 47. Manas na frente. E nos internacionais, empate, 9 para cada lado. Lembrando que os bolseiros têm 3 Libertadores, 3 Interclubes, hein? E em torcida, amigo, o Peñarol ganha por pouco, 51-44. É um dos maiores do mundo, não poderia faltar aqui. O país se divide, o Uruguai vive futebol. O clássico ultrapassa esse esporte. Primeira posição, Boca Juniors e River Plate, o super clássico, nenhuma novidade, né, amigo? Os ex-vizinhos deixaram de ser um clássico nacional e se tornaram internacional. Se enfrentavam desde 1913 e tem 73% da torcida do país, algo incrível como a Argentina, com tantos clubes fortes. A maior goleada foi em 1941 dos Mijos, 5-1, e o maior goleador do confronto é Ángel Labruna. Angelito fez 16 gols. Lenda do River. No número de vitórias, os chineses ganham por 6. Títulos de liga, o River tem 2 a mais, contando a era amadora. E o Internacional é com Boca Juniors, né, amigo? 6 a mais. Eita. E em torcida, 41-31 para os bosteiros.
Mas isso não importa, né, amigo? É pra muitos o maior clássico do futebol mundial. E eu até concordo. Porque não tem mais passional que esse, mais envolvente, com tanta qualidade, e num país que vive futebol como ninguém, Boca e River transcende esse esporte.